A paz de Cristo, amados irmãos, estamos aqui em mais um momento de estudo da Palavra do Senhor para a nossa escola bíblica, trazendo para vocês a lição de número 11, cujo título é Os Sinais do Fim. Falarmos da vinda do Senhor. Esta lição faz parte da série de lições de Deus conosco, onde Jesus ele traz para nós o sermão profético, onde este sermão ele traz aí os sinais que evidenciam o cumprimento da promessa da sua vinda, e também tem o propósito de, conforme essa lição, o propósito de nos ajudarmos a estarmos mais atentos, a percebermos o desenrolar de todo esse momento que precede a vinda do Senhor Jesus, de modo que nós estejamos atentos, vigilantes e perseverantes no caminho do Senhor. O texto básico da nossa lição é Mateus 24, versículo 3, que diz: Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos quando acontecerão estas coisas, e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos. Falar da vinda do Senhor é algo bastante empolgante, né? Porque deve tocar em nós assim, dentro de uns sentimentos, né, misto, né, de expectativa, de alegria para nós cristãos. Por quê? Porque nós sabemos que esse é um grande momento. Haja vistas, inclusive, que a nossa igreja tem um advento, é porque nós cremos piamente nesse momento que acontecerá no desfecho da história da humanidade, né, nessa primeira jornada aqui. E então esse será um grande momento, uma grande expectativa para nós, de grande alegria. Precisamos enxergar nessa perspectiva. E os discípulos, com os discípulos não foi diferente, né? Eles estavam com Jesus, viram Jesus chegar, cumprindo a sua palavra, sendo realmente o Messias, e deixando claro que ele era o Messias. Eles creram em Jesus, e aí essa curiosidade, essa expectativa, né, de entender mais quando seria agora a tua próxima vinda para finalizar toda essa história da humanidade aqui. Então Jesus propõe para eles um momento de esclarecer. E esse sermão profético foi o sermão que ele trouxe para trazer esses esclarecimentos. Então, a nossa lição ela vai se desdobrar nos textos, nos tópicos para o estudo: a destruição do templo, o princípio das dores, a grande tribulação, o advento de Cristo e a esperança da glória. E depois nós faremos pelas perguntas, e no final nós teremos as lições da perseverança e da vigilância, certo? E aí nesta dinâmica eu já quero colocar para vocês como perguntas, e a gente vai trabalhando aí as respostas aqui apoiado aqui nas leituras que a diaconisa Nilda vai trazer para nós também. Então, para começar, nós estamos a falar para a primeira pergunta, que nos tem a ver com a introdução. O que é escatologia? Por que o Sermão do Monte das Oliveiras, né, pode ser considerado o sermão escatológico? Um pouco de teologia. A escatologia, de fato, é o estudo, sendo direto, objetivo, é o estudo do fim dos tempos. Scatos, que vem do grego, que é os extremos, que é o fim, e logia, que é estudo, certo? Então, esta primeira pergunta é só para nos sintonizar aí verdadeiramente que essa lição, né, que não é ela é mais que uma interpretação bíblica, é um estudo, porque tem uma consideração de um contexto e de uma linha do tempo, né, aplicada aí para o entendimento do cumprimento das profecias. E discorrendo essa lição, nós vamos enxergar um pouco mais com clareza, né, essa situação. Primeiro, anunciar o Jesus Cristo que viria.
Depois Jesus já estava presente, veio, nasceu de uma mulher, como nós falamos a princípio, e agora Jesus estava anunciando que viria o fim. E aí ele começou a dizer os sinais, o que aconteceria, qual seria a linha, tudo o que aconteceria na linha do tempo até chegar o grande e glorioso dia do Senhor, o dia da sua vinda. E aí eu já entro na segunda pergunta. Nessa abordagem, nesse assunto lá, Jesus Cristo diz para eles, para os discípulos, né, que o admirava, né, que tinha ali a história de um templo, e Jesus estava mostrando para ele. Eu quero que a Nilda leia o texto e nós vamos poder comentar um pouquinho mais com profundidade em Mateus 24, versículo 1 a 3, como aqui diz, Nilda. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se deles os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: na verdade, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no monte das oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: diz-nos quando será essas coisas e que sinal haverá da tua vinda do fim do mundo? Essa é uma pergunta interessante, né, e curiosa, porque a gente acaba visualizando a cena, né? Imaginamos que os discípulos, né, tinha ali, os judeus, eles tinham um vínculo. A pergunta, inclusive, é essa: qual era a relação dos judeus e dos discípulos com o templo de Jerusalém? Nesse momento, qual foi a profecia de Jesus sobre o templo da cidade? Então, imaginamos na cena que Jesus Cristo estava ali andando com eles levando para que Jesus pudesse contemplar a grandiosidade, a formosura do templo, os fundamentos do templo. E Jesus então olha para eles e talvez no seu interior sorri e diz: olha, está vendo tudo isso que aqui vocês estão aqui encantados, né, maravilhados com toda essa estrutura do templo? Pois bem, não ficará aqui pedra sobre pedra que não será derribada. Então eles ficaram querendo entender que palavra é essa. Então eles começaram a entender que Jesus estava querendo dizer do fim dos tempos. Embora o templo foi destruído alguns anos depois, me parece que no ano 70, né, depois de Cristo. Então, mas já ficou o entendimento de que haveria, que Jesus talvez já estivesse falando do final dos tempos, né, da sua volta e do fim do mundo. Então eles perguntam para Jesus: Senhor, e quando será isso? Quais são os sinais que tu dá para nós com relação à tua vinda, teu retorno agora para buscar o teu povo e também do fim do mundo? Aí Jesus então começa a segunda parte, né, que aí vai de Mateus 24, do versículo 24 a 25, que ele vai falar lá daqui. Não precisa ler este. Ele fala lá dos princípios de dores e também vai falar da grande tribulação. E aí o Senhor começa a desdobrar, né, no seu discurso, no seu sermão, as situações que precederiam, que anunciariam esse momento. Princípio de dores. Qual era o princípio de dores? Olha, meus queridos, quando vocês veem a situação, a conjuntura do mundo, a sistemática do mundo, no meio dos povos, inclusive no meio do povo de Deus, situações como estas, tipo falsos cristos. Quando vocês veem guerras, terremotos, catástrofes, fome, miséria, furacões, tsunamis, perseguição, sabeis que isso é um indicativo de que as coisas estão caminhando para o fim. Mas não é ainda o fim, é apenas o princípio de dores. Ele também disse que em meio a tudo isso haveriam cristãos fiéis sendo mantidos. E também que para estes haveria também perseguição. Então o Senhor advertiu, começou a orientar para eles
Fiqueis atentos. Quando vocês verem essas coisas acontecerem, aumentando, não se espante. Digamos assim, uma realidade, uma expectativa de uma realidade que virá. Mas ainda não é o fim, é apenas o princípio de dores. Mas ele começou também a deixar claro nos versículos seguintes, né, de Mateus 24, em toda essa parte, ele fala também da grande tribulação. Porque depois desse momento do princípio de dores, ele aponta para um momento de maior sofrimento, de maior dor, de maior intensidade. Então isso ele denominou como a grande tribulação. Nesse momento da grande tribulação, conforme está registrado em Mateus 24, no versículo 21, né? Ele aponta que era um momento que nunca houve igual. Quer ler aí, Nilton, por favor, 24, versículo 21. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Pois bem, essa é a palavra do Senhor, dizendo que o princípio de dores já tinha passado e que agora o momento seria de uma situação de maior tribulação e que ainda não tinha sido experimentado. E aí sim, estaria sabendo que quando esse momento for intensificado, sabereis que realmente o Senhor está às portas. É o momento da grande tribulação. De modo que ele disse também nos versículos seguintes que essa é uma situação tão forte, tão intensa, que o Senhor, a fim de poupar os seus eleitos, ele abreviará o tempo, ele abreviará, ou seja, ele acelerará a sua vinda, né, o tempo da sua vinda, para que os seus eleitos suportem e não desistam, porque o olhar dele está para com os seus, certo? E nesse sentido, falando da grande tribulação, nós vimos aí essa intensidade essa intensificação do sofrimento, né? O ambiente abominável, um ambiente de tribulação intensa e uma grande expectativa também do anticristo. A figura que já é mencionada desde lá de Daniel, né, falando para o Antíoco Epifânio, como também o general Tito, que eram pessoas más, né, que eles eram como se fossem os indicativos, umas referências para um poder dominante com esse caráter maligno, com essa situação de um poder de perseguição, de destruição, de oposição a Cristo, como o nome. Então, só que aí ele alerta: quando vocês veem isto, não desistam. Esteja preparado, esperando que tudo isto, esses momentos, estes eventos, esses personagens, eles estão sendo esperados, porque nós sabemos que eles virão. Eles virão. Então ele está nos alertando que nessa linha do tempo seria assim. Então, mas nosso consolo, nosso conforto é que o Senhor está velando, está nos orientando, está dizendo: olha, vocês suportarão e precisarão estar firmes para suportarem tudo isso. E sabeis, eu não vou deixar que isso se estique por longos tempos, vou poupar vocês. Então, esse será um indicativo de que o Senhor está chegando, estará às portas. Aí a gente pergunta: quando será esse momento? Será que já está acontecendo? Será que é isso que estamos vivendo? Não sabemos exatamente, mas acreditamos que ainda poderá decorrer algum tempo e devemos estar preparados para situações muito mais intensas. Se temos sofrido, se temos visto o cumprimento dessas palavras, saibamos que o Senhor está às portas e devemos estar firmes e preparados para o pior, para o cenário mais doloroso, mais terrível. Agora, se o Senhor amenizar isso, louvado seja o Senhor. Mas
uma coisa é certa, o Senhor nos adverte que esses momentos serão de grande sofrimento na face da terra e que ainda não houve igual. Então pensemos nisso, mas estejamos preparados, confiantes de que o Senhor está conosco para nos fazer vencedor, para nos sustentar, para nos abençoar e nos permitir chegar aí ao grande e glorioso dia do Senhor com bastante alegria, com uma expectativa muito positiva. Nada disso deve nos desanimar, mas nós devemos nos alegrar, porque quando vemos essas coisas acontecer, nós devemos nos alegrar dizendo: olha, o Senhor está próximo, o Senhor está chegando. Não podemos desanimar, certo? Aí a pergunta seguinte, meus amados, é a pergunta de número 4. Qual será o maior evento da história mundial? Quando acontecerá? Como devemos esperá-lo? Leia para nós, diaconisa Nilda, Mateus 24, versículo 30. Qual será o grande evento? Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Pois bem, esse será o grande evento, o dia esperado, o grande dia do Senhor. Como é que nós devemos esperá-lo? Como deverá estar nossos corações para isso? Então, esse será de verdade a nossa grande expectativa, de que tudo valeu a pena, que todos os nossos esforços vão nesse dia, digamos assim, ser recompensados por todos os nossos esforços, a alegria, a fé que nós trabalhamos, o que nós estamos vivendo hoje. É a grande expectativa, criando em nós as condições dessa legalidade, dessa legitimidade de sermos pertencentes ao reino do Senhor. Porque esse dia glorioso virá e será visível que Jesus, a sua forma de chegar é para vir, olhar para cada um de nós e falar: vinde a mim, benditos do meu Pai. Possuí por herança o reino que está preparado para vós desde a fundação do mundo. Vinde. E diz a palavra, como lido, ele virá de modo pessoal. Ele não vai criar um fenômeno de que serão transladados, transportados. Não, ele pessoalmente virá nos buscar. Olha que maravilha. Uns tiveram o privilégio, tiveram a grande oportunidade de poder ver, receber Jesus, aprender dele a ser discípulo, ser seu discípulo. Conviveram com ele, viram ele sofrer, viram ele ser morto numa cruz, mas viram ele ressuscitar. E agora a grande expectativa é de vê-lo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, também ser o Cordeiro de Deus que abrirá o livro da vida, conforme Apocalipse 5 declara, esse é o leão da tribo de Judá, que morreu, mas ressuscitou, e que sobre ele repousou os 7 Espíritos de Deus para nos trazer toda a condição de sermos assim muito bem representados diante do trono de Deus para sempre. Pensemos nesse momento glorioso desse encontro com Cristo. Por isso que é denominado o dia das bodas, porque é o dia do encontro da igreja com o noivo. Ou seja, é o dia em que nós realmente será o dia de maior alegria para todos nós. Vermos tudo isso se cumprindo, todas essas profecias se cumprindo e olharmos para ele e dizer: eis aí o nosso Senhor, a quem nós tanto aguardávamos. Que esses sentimentos, que essas palavras, que isso seja o que venha nos mover nossos corações cada dia, para que nós venhamos sempre nos mantermos firmes, trilhando no caminho, perseverantes,
ainda que nas lutas, ainda que vendo o sofrimento, ainda que em meio a tudo isso que está acontecendo, essas pestes, as pandemias, as situações do mundo, poderá vir maiores aflições, conforme está sendo dito na palavra aqui, mas que nós tenhamos dentro de nós o sentimento maior de todos, que é o sentimento do encontro com Cristo, de poder viver para a sua glória e ter esse momento como o maior momento do desfecho daqui da nossa história, da história da humanidade, nessa primeira jornada, né? Porque a segunda jornada será já para a eternidade. Então, pense nisso com bastante alegria, certo, irmãos? E aí, meus queridos, nessa linha de fatos, de ocorrências, né, fica a nossa grande expectativa para o momento do Senhor, né? Esse grande evento, que será o maior realmente da história nossa, e nos resta então sermos perseverantes. E para isso, eu quero com vocês estar de olho na vida. Então, sejamos perseverantes até o fim. Realmente, se estamos vivendo dias difíceis, nós precisamos lembrar que depois do terrível sofrimento virá o grande dia, né? É o que está sendo colocado aqui. Romanos 5, você separou Romanos 5, versículo 3, esse texto vai responder para nós, em Mateus 24, 13, vai responder para nós o seguinte: diante de tudo que nós estudamos aqui, que até esse momento, essas 4 lições anteriores, né, e esses 5 itens, né, já passado, quais foram os 5 itens? A destruição do templo, o princípio de dores, a grande tribulação, e chegamos ao advento de Cristo e também a esperança da sua glória. Agora é o que nós estamos vendo, né? Que é a grande esperança do cristão. Então aí nós temos agora para aplicar. Como é que nós devemos estarmos? Então, vamos ver que a palavra do Senhor nos diz. Qual deve ser a postura do cristão frente às tribulações desta vida e ao grande sofrimento futuro? Romanos 5, versículo 1 a 5. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça na qual estamos firmes, nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Leia para nós também Mateus 24, versículo 13. Nesse texto lido, nós já estamos vendo o apóstolo São Paulo, que se apropriou dos ensinamentos de Cristo e já amadureceu a sua fé e traz para os seus também discípulos, né? Porque Paulo começou a ensinar, replicar aí os ensinamentos de Cristo, e ele mostrou essa grande condição que o homem de Deus precisa ter, né? Que é esse amadurecimento na fé, essa consciência plena do que Jesus propõe, da sua vinda, da salvação e da sua vinda, inclusive, e também da firmeza com a qual nós precisamos estarmos aqui no nosso dia a dia, e sabendo que a nossa fé vai nos levar a sermos resistentes às tribulações, sabendo que a nossa fé, a nossa confiança em Cristo vai produzir também em nós a perseverança, a firmeza de propósito e nos levar ao desfecho final, firmes, conforme esse texto que a Nilda vai ler agora, Mateus 24, 13, que diz que é a palavra do próprio Cristo, ratificando essa palavra de Paulo, e Paulo ratificando uma ligada à outra.
Como é que diz? Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quem disse? Jesus. Jesus. Então, nesse mesmo sermão, ele diz que aconteceria todos esses sinais, todas essas situações, mas ele diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Você crê nisso? Amém. Esta é a palavra que nós temos da parte do Senhor. Ele diz que virão os tempos difíceis, mas que é preciso que nós sejamos, a palavra forte da nossa postura, da nossa posição é sermos perseverantes. Paulo entendeu isso, e todos os outros servos do Senhor do passado também entenderam isso, e que nós também entendamos. O propósito dessa lição é nos trazer essa condição, essa oportunidade de entendermos essa postura que nós devemos ter, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Na outra parte, ainda para corroborar com essa aplicação, estejamos vigilantes até o fim. E aí tem uma pergunta que eu achei muito interessante, muito própria. E ela é feita assim, ó. Como podemos manter a vigilância em um tempo também com tantas distrações? Eu achei muito interessante essa pergunta. Vamos pensar um pouquinho nela. Como mantermos a vigilância em um tempo de tantas distrações? Já pensemos nisso, irmãos? É provável que a gente tenha, assim, o ser humano ele tem uma capacidade de adaptativa muito rápida, muito grande. E essas situações muitas vezes levam a gente a uma situação de comodismo, de acomodação. E a gente sabe que também em meio a tudo isso existe tantos entretenimentos, tantas situações que distraem as pessoas. Tem pessoas, eu quero crer, que se falar assim, o Senhor está dizendo que já vai voltar amanhã. É possível que ele ore, Senhor, amanhã não, dá mais um tempinho, porque ainda tem tantas coisas aqui. Então é possível, é provável, eu creio que existem muitas pessoas que têm esse sentimento. E não, então, o que falar se não tem alguns distraídos? É bem muito provável. As pessoas que entram numa rotina, que acostumam numa rotina de igreja, numa rotina de Bíblia debaixo do braço, e está tudo certo. Não. Então, a pergunta ela é muito própria para que nós estejamos vigilantes, como devemos ter o posicionamento de vigilantes em tempos dessas grandes distrações. E aí o Senhor também nos advertiu quanto a isso. E Ele traz para nós Mateus 24, versículo 32 a 33, que fala da parábola da figueira. Né? O que diz lá? Para ganharmos tempo, né? Vou acelerar aqui, Nilton. Então, a parábola da figueira, que mostra que quando a figueira está com seus ramos, né, seus galhos preparados, né, e chega um dado momento, né, ao passar das estações do ano, ele mostra que vai vir o verão, está próximo ao verão. Então, o que indica que o verão está chegando para a figueira? Né? A sua postura, a sua forma de refletir a sua realidade diante da estação do ano, ela replica isso, ela reproduz isso na sua folhagem, na sua estrutura das suas galhas, né? No seu tronco, dos seus ramos. Então, é uma parábola aplicada nesse sentido. Outra palavra que ele colocou é o de Mateus 25, versículo 1 a 13. O que é que fala lá, Nilton? Trazendo para nós essa mesma advertência de estarmos vigilantes. Então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. Como essa história termina? Que as prudentes estavam preparadas e as loucas perderam a oportunidade de estar preparada, né? Pois bem. Perdeu
talvez estivessem distraídas com outras coisas, não prepararam as suas lamparinas, não prepararam ali, alimentaram, né, com combustível. E aí o que aconteceu? Veio o noivo e elas ficaram. Perderam. Então essa primeira parábola da figueira aponta para essa situação para estarmos vigilantes, né? Mantermos o foco, que as distrações desse mundo não sejam maiores do que a expectativa, a atenção que precisamos dar aí para esse grande momento da história da humanidade, que é a vinda de Cristo. E ele disse que as 10 virgens também é um outro exemplo que precisam estar preparados, porque quem não estiver preparado é imprudente, poderá perder a maior oportunidade da sua vida, por estar distraído, pensando nas coisas do mundo, pensando nesse mundo que passa. Vocês não viram lá que o templo, tudo aquilo, Jesus olhou e falou assim, olha, desapega das coisas desse mundo, só vai servir enquanto ele está funcionando. Mas pensa que tem coisas muito melhores para vir, porque que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Vocês já estão gostando, já tem muitas coisas aqui, vocês não têm ideia do que está para vir. Diz que os nossos coração, nossos olhos ainda não conseguimos enxergar, ter ideias do que está preparado para aqueles que forem perseverantes até o fim. Então é nesta palavra que o Senhor nos adverte, para que nós não venhamos trocar as situações de distrações desse mundo, as situações de comodismo desse mundo, com aquilo que o Senhor tem para nos dar. Ele tem grandes coisas, grande e maravilhoso dia, mas que dia será esse? Tem data? Tem hora marcada? Que diz o Senhor, Nildo? Porém, naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi no dia de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Ok? Então a orientação e a advertência é de que estejamos preparados, prontos, porque daquele dia e hora ninguém sabe. Às vezes a gente pode ficar nos perguntando e falar, mas ainda tem o princípio de dores, ainda tem o anticristo chegar, pode ser que ele já tenha vindo. A gente não tem esse domínio, esse controle de tudo. Pode ser que muitas coisas tenham passado ou passe desapercebido por nós e o Senhor chegar, né? Além da questão do limite da vida de cada um aqui. De qualquer forma, nós precisamos estar preparados, firmes e perseverantes aí, para aguardar esse grande e maravilhoso dia, glorioso dia do Senhor, o dia da sua vinda aqui. Que creiamos nessa palavra, recebamos a orientação de Cristo e vivamos essa fé, essa esperança, essa expectativa, porque Ele é fiel e justo para cumprir as suas promessas e nos trazer aí a grande recompensa por toda a nossa caminhada, nossos esforços aqui. Então, finalizando, nós temos como desafio estar sempre a refletir nos sinais do fim apresentados por Jesus no sermão profético e nos princípios também da perseverança e da vigilância. Outro ponto, nosso desafio é estarmos sempre refletindo na promessa da sua vinda e pensar como será glorioso esse dia. Esse ponto, ele é muito forte para nos fazer estarmos alegres, motivados, né, entusiasmados, esperando esse dia, porque ele deverá ser um dia de grande alegria para todos nós. E nós temos um outro desafio também. Qual é? Além de viver a palavra e esta fé, também proclamar a vinda de Jesus e anunciar o seu justo juízo sobre a terra até que ele venha. Ok? Então vivamos esta palavra, que o Senhor, quando voltar, nos encontre então firmes, preparados e esperando ouvir o vinde a mim, benditos do meu Pai, possuir por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Que Deus assim nos abençoe e nos sustenta na nossa caminhada, no agora e no sempre. Amém.